Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho, eles foram caminhando, é uma boa distância, deu para perceber, que é uma boa distância de Betsaida até Cesareia de Filipe, que fica lá no topo, lá no norte, lá na parte setentrional. Então, devem ter conversado 1000 coisas, certamente, deu para conversar muita coisa. Mas o evangelista Marcos anota esta conversa. Jesus com seus discípulos indo para Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos. Bom, nós já temos falado a respeito do caminho. E aqui o caminho não só evoca o sentido de uma trilha ou uma estrada, mas o evangelista coloca bem aí o caminho, e a pergunta é feita no caminho, justamente porque nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi escrito para os catecúmenos, para aqueles que estavam no caminho, Por isso não só quer dizer que Jesus faz este questionamento num caminho, na estrada. É claro que eles estavam indo numa estrada, num caminho, mas quer evocar uma realidade muito maior. Fazer a pergunta no caminho, poderia ter feito a pergunta bem ali em Betsaida, ou quando chegasse lá em Cesareia de Filipe, mas faz a pergunta justamente no caminho, para demonstrar ou para fazer perceber que, de fato, a vida cristã inicia-se e vai percorrendo um caminho. E dentro deste caminho vai se dando um conhecimento a respeito, não de uma ideia, nem de um conceito, mas de uma pessoa, Jesus Cristo. Então, o caminho não é só o caminho de terra, mas o caminho do discipulado, o caminho que os discípulos estão percorrendo.
Outra coisa é válida lembrar a respeito do Evangelho de Marcos, é que toda a primeira parte, todo o Evangelho de Marcos, mas já que agora começamos esta outra parte, toda a primeira parte do Evangelho de Marcos se propõe, se coloca, na verdade, uma pergunta norteadora. Qual é esta pergunta? Quem é Jesus? Então, quer dizer que toda a primeira parte do Evangelho de Marcos foi colocada esta pergunta, foi proposta esta pergunta: quem é Jesus? E é claro que, se propondo as perguntas, as respostas automaticamente foram aparecendo. Mas estamos falando a respeito do caminho. Então, claro que evoca uma realidade maior. Lembra que já falamos a respeito do caminho. Lembra que os discípulos, os cristãos, não eram chamados de cristãos na primeira época, no primeiro momento, mas aqueles que faziam parte do caminho. Só mais tarde foi que foram chamados de cristãos. A narrativa vai nos mostrar. Então, é feito dentro do caminho. É um caminho ainda não concluído, mas dentro da etapa dos processos, Quem faz o caminho catecumenal sabe disso. Isso é muito comum, Estas expressões para quem está fazendo o caminho catecumenal é muito comum. Etapa, processo, caminho, E dentro deste processo chega a uma etapa. E nesta etapa, Jesus pergunta aos seus discípulos que estão sendo introduzidos, que estão sendo levados ao conhecimento de Cristo, E esse catequista é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio caminho que eles percorrem e que eles devem conhecer, consequência. Então, o caminho remonta não só um caminho físico, mas um caminho percorrido pela fé. E é neste caminho que Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Esta é uma pergunta fundamental, porque, como já dissemos, a primeira parte do Evangelho de Marcos, ela busca responder esta pergunta. Na verdade, ela se faz este questionamento: quem é Jesus? E agora, da boca do próprio Jesus, sai esta pergunta. Eles já se fizeram esta pergunta outras tantas vezes, não é verdade? Quando ele acalmou o mar, qual foi a pergunta que eles se fizeram? Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Quando ele expulsou os espíritos impuros e disse: cala-te, sai dele, eles se questionaram, perguntando: quem é este que até os espíritos impuros o obedecem? Então, veja que estes questionamentos sobre a pessoa de Jesus, quem é este Jesus, não é um questionamento novo, já é um questionamento que vem de muito tempo, e que as pessoas mesmas se fazem, mas que agora, da boca do próprio Senhor, eles escutam: quem dizem os homens que eu sou? Então, uma resposta sucinta, diferente também das outras respostas que colocam ainda mais alguns nomes, eles respondem: uns dizem que és João Batista, outros Elias, e alguns dos profetas. Bom, nomeadamente aparecem estas duas figuras, João Batista e Elias. Vocês conhecem o profeta Elias? Vocês conhecem o profeta João Batista? O último dos profetas? Conhecem? Conhecem, né? Certamente.
No primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 17, fala do ciclo de Elias, né? E no segundo livro dos Reis, fala do fim de Elias. Então, veja lá o segundo livro dos Reis, no capítulo 2, o que é que aconteceu, afinal, com Elias. Diz assim: Eis o que aconteceu quando o Senhor arrebatou Elias ao céu no turbilhão. Elias e Eliseu partiram para Gilgal. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, pois o Senhor me enviou até Betel. Mas Eliseu respondeu: Tão certo como o Senhor vive e tu vives, não te deixarei. E desceram a Betel. Os irmãos profetas que moravam em Betel foram ao encontro de Elias e disseram-lhe: Sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre tua cabeça? Ele respondeu: Sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, pois o Senhor me envia só até Jericó. Mas ele respondeu: Tão certo como o Senhor vive e tu vives, não te deixarei. E foram para Jericó. Os irmãos profetas que moravam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor vai levar teu mestre por sobre tua cabeça? Ele respondeu: Sei, calai-vos. Elias lhe disse: Fica aqui, pois o Senhor me envia só até o Jordão. E aí, ele vai de cidade em cidade e Eliseu se nega a deixar Elias. E todas as vezes que eles encontram os profetas irmãos, os profetas irmãos sempre dizem: Você sabe que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça? Sim. Então eles chegaram lá no Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, que se dividiram de um lado e de outro, de modo que ambos atravessaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que eu faça por ti antes de ser arrebatado da tua presença. E Eliseu respondeu: Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: Pedes uma coisa difícil? Todavia, se me vires ao ser arrebatado na tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será concedido. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um ao outro, e Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: Meu pai, carro e cavalaria de Israel. Depois não mais o viu, e tomando suas vestes, rasgou em duas, apanhou o manto de Elias que havia caído e voltou para a beira do Jordão, onde ficou esperto Eliseu, né? Ele começou a gritar para dizer que ele estava vendo o que era que estava acontecendo, né? Para receber a porção do Espírito. Meu pai, carro e cavaleiro, estou vendo que tu está indo embora, né? Bom, Elias é a figura dos profetas. Elias é o maior de todos os profetas. Por isso que quando se evoca a profecia, quando se evoca os profetas, sempre se lembra do nome de Elias, o grande profeta. Então Jesus pergunta, quase como que fazendo, Jesus aqui está fazendo uma pesquisa, né? Jesus está aqui com o Ibope, né? Fazendo uma pesquisa sobre quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Então, muitos, 50% da população que foi entrevistada acham que é Elias, né?
Bom, é bom lembrar que Elias era um profeta poderoso, era um grande profeta. Por isso, pode ser que pelos feitos de Jesus, alguém ficou na cabeça que Jesus era Elias. Uns dizem que é João Batista. Quem era João Batista? Vimos no dia que nós celebramos a memória do martírio de São João Batista, que dizia que Herodes tinha medo de matá-lo porque considerava um homem justo e santo. O que é intrigante na pergunta, eu não sei se vocês se perguntaram já alguma vez a respeito disso, mas é intrigante a pergunta de Jesus. Olha a pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Vocês percebem alguma coisa de intrigante na pergunta de Jesus? O que vocês percebem? Quem dizem os homens que eu sou? Mas surgiria uma questão. Bom, Jesus faz a pergunta aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? E os discípulos são o quê? Anjos? Seres celestes? Extraterrestres? ETs que desceram nos OVNIs como em colares? A pergunta é interessante que Jesus faz, porque alguém poderia se fazer esta outra pergunta: o que dizem os homens? E depois pergunta: e vós? Como se eles não fossem contados entre a multidão, como se eles não fossem contados entre as pessoas. Bom, de fato, há uma diferença entre os discípulos do Senhor e a multidão. Mas veja, há uma diferença sim, há uma diferença. Por quê? Porque Jesus está perguntando aos seus discípulos. Veja que o questionamento que Jesus faz: e vós, quem dizeis que eu sou? Não é apenas uma pesquisa Ibope ou Datafolha para saber quem ele é. Mas veja que na pergunta de Jesus há algo muito mais profundo. E vós, quem dizeis que eu sou? Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus não é apenas dizê-lo, mas é assumir um compromisso de fé. Por isso, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde por todos: é verdade? Quando alguém diz, a pergunta que eu gostaria que nós entendêssemos é: quando Jesus pergunta, o que os homens dizem? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Dentro do processo, dentro do caminho, vós me conheceis? O que significa conhecer o Senhor? O que significa dizer quem Ele é? Para quem segue, significa um compromisso de fé. Responder que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, não é apenas algo que Pedro certamente leu num livro. E o que o Senhor quer que nós tomemos consciência é justamente isso: dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, deve fazer com que cada um de nós assuma o compromisso de viver esta fé. E que não seja apenas algo que lemos no catecismo ou em qualquer livro por aí. Um conceito. Porque dizer de uma pessoa a quem se segue significa participar da vida desta pessoa.
Então, quando Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está não somente querendo saber, olha, e vocês aí, o que vocês acham? Não, Jesus não está querendo saber o que eles acham. A pergunta de Jesus é além. A pergunta de Jesus é um comprometimento. Assim como quando nos pães, lembra? Estão lembrados? Vocês querem ir embora? Podem ir embora. Vocês dizem o que a meu respeito? Então Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Outro evangelho vai dizer isso, Mas o evangelho, por exemplo, de Mateus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É claro que Mateus, já vimos, a respeito de Mateus, é claro que Mateus, tendo uma comunidade que é judaica, cristã, judeus que se converteram ao cristianismo, é claro que ele usa a expressão Messias, É o Messias, o Filho do Deus vivo. Tanto Messias como a expressão Deus vivo é muito comum para os judeus, porque eles mesmos diziam que Deus era Deus vivo, que Deus não era um Deus. Jesus mesmo disse, Vocês não dizem que Deus é Deus de Moisés, Deus de Elias, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Aqui Marcos apenas diz: Tu és o Cristo. Esta expressão Cristo é uma expressão grega, quer dizer também o Messias, quer se referir ao Messias, mas quer dizer, Cristo quer dizer ungido, ungido. É uma palavra grega, é de raiz grega, Christos. A gente canta às vezes, no início da celebração, quando vai pedir perdão, por exemplo, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade, Senhor, tende piedade. Christe eleison, Cristo, tende piedade, Por quê? Porque os ouvintes de Marcos não são judeus, são pagãos, provavelmente romanos. Então, esta expressão Cristo prevaleceu dentro da tradição cristã, como até hoje, Nós dizemos nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo. Dificilmente usamos a expressão Messias, Na tradição cristã, dificilmente a gente usa esta expressão. O Messias, porque virá o Messias. Geralmente usamos Cristo, Cristo, Cristo. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então, vejamos bem. Ao responder esta pergunta de Jesus, qual é o nosso risco? Um conceito que certamente lemos no Catecismo da Igreja Católica. Um conceito que certamente lemos em algum livro. E aqui nós podemos condenar 1000 pessoas dizendo: porque o fulano lê o livro do Augusto Cury e diz que Jesus é um grande psicólogo, e diz que não sei o que, Jesus é um grande revolucionário, que Jesus é um grande não sei o que. Mas cuidado, tá? Nós cristãos devemos ter cuidado, porque nós podemos dizer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, também baseado num simples conceito, tanto quanto os outros. Onde está a diferença entre os discípulos e os homens? Vamos chamar assim, para fazer alusão ao Evangelho. A diferença é que os discípulos, embora aqui não tenha a expressão, que diga bem-aventurado ou feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque o Pai te revelou isso,
mas porque o discípulo recebe do Pai, atraído pelo Pai. O coração do discípulo atraído pelo Pai pode experimentar a fé como dom de Deus. E a fé nascerá sempre de uma experiência pessoal com Jesus. Não adianta discutir questões de fé com quem leva em conta apenas e simplesmente a razão. Não adianta falar de Jesus, não adianta falar do reino dos céus para quem leva em conta ou parte sempre da razão e encerra sempre na razão. Porque não será suficiente a razão. E dizia Tomás de Aquino que caminhamos à luz da razão, e chegará um momento onde ela não conseguirá mais ultrapassar. E quando nos depararmos com aquilo que a razão não consegue explicar, a única coisa a se fazer é dobrar os joelhos e acreditar. Por isso, não somente uma resposta teórica que encontramos, mas uma fé que nasce de uma experiência. É bom lembrar que Jesus não é um conteúdo que deve ser dado. E vós, por isso Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Vós que estáis comigo. Vamos pegar a nossa Bíblia, sempre com a pergunta que Jesus nos fez, no capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. O batismo de Jesus. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio e foi batizado. Versículo 10, lá no final. Depois de subir, e logo subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele. E uma voz veio dos céus e respondeu à pergunta: quem é Jesus? É o Filho amado do Pai. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O Espírito, vá acompanhando lá, olhe lá, 12, a tentação no deserto. O Espírito leva Jesus, não vamos ler tudo, tá? Por isso só vou falando. O Espírito leva Jesus para o deserto, que vai ser tentado por Satanás, que vivia entre as feras e os anjos o serviam. Já sabemos o que aconteceu no deserto. Quem é Jesus? O novo Adão que não sucumbe à tentação. Depois Jesus começa a inaugurar com a sua pregação, inaugura com a sua pregação. Jesus começa a pregar, vai no templo. Depois Jesus é aquele que convoca, aquele que chama. Por isso depois tem a vocação dos 4 discípulos. Jesus cura um endemoniado, lá no versículo 21, entrando em Cafarnaum no sábado, ali ensinava. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído por um espírito impuro e gritava dizendo: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos arruinar? Sei quem tu és. Quem é? Jesus, o Santo de Deus. Bom, não é só o Santo de Deus, mas aquele que liberta o homem do mal. Assim também se demonstra nas diversas curas, como na cura da sogra de Pedro, que diz para a febre: bora, deixa ela. E ela ficou liberta da febre e começou a servir. Depois, as diversas curas expulsavam demônios. Quem é Jesus? Aquele que devolve ao homem a sua liberdade. Aquele que fora escravo do demônio, aquele que fora escravo do pecado,
E é bom lembrar que aqui as curas, elas não são somente milagres, mas é bom lembrar que na mentalidade também judaica, o pecado, e no fundo é também, né, o mal, a doença está sempre coligada ao pecado, né? Por isso, curar alguém não significava somente curar, né? Bora, anda. Não, significava libertar alguém de uma pena ou de um mal, né? Depois, Jesus cura o leproso. Então o leproso foi com ele e disse: se queres, tenho o poder de purificar-me. Jesus disse: eu quero ser purificado. Quem é Jesus? Aquele que nos purifica. Depois tem a cura do paralítico. Não havia lugar, desceram então o homem por cima, na frente de Jesus. E Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo ficou escandalizado com Jesus. E disse Jesus: bom, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Quem é Jesus? Aquele que nos cura da lepra do pecado, que corrói e destrói a alma do homem. Depois, Jesus chama Levi e depois senta com os pecadores. Quem é Jesus? Não é aquele que precisa de saúde, não é aquele que tem saúde que precisa de médico, é quem está doente. Por isso, Jesus é aquele que reúne e perdoa os pecadores. Jesus cura o homem com a mão atrofiada. Jesus é aquele que devolve ao homem a sua dignidade. Vem, levanta-te, o evangelho de hoje, levanta-te, coloca-te aqui no meio, fica aqui no meio. E perguntou-lhes: o que é permitido fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou perdê-la? Ninguém respondeu, então ele salvou uma vida e fez o bem. Quem é Jesus? Aquele que salva a vida, aquele que faz o bem. E vimos neste trecho do Evangelho que lemos hoje, que é justamente por causa deste bem que ele vai ser perseguido, né? Então eles ficaram com raiva de Jesus, diz o final do trecho desse Evangelho. Capítulo 4, a parábola do semeador. Quem é Jesus? O semeador que semeia a palavra. Depois, no versículo 35, a tempestade acalmada. Mestre, não te importas que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Quem é Jesus? Sempre se faz esta pergunta, não? O endemoniado Gerazeno, que estava lá, que vivia ali entre os túmulos, ficava vagando e tudo mais. Depois que mandou os porcos para os espíritos maus para os porcos, é sempre a figura daquele que liberta o homem do mal. Também na cura da hemorroíça, a ressurreição da filha de Jairo: eu sou a ressurreição e a vida. É aquele que devolve a vida ao homem. E assim, cada parte do Evangelho, cada trecho do Evangelho de Marcos vai sendo uma pergunta e ao mesmo tempo uma resposta. Quem é Jesus? E aqui aparece nitidamente esta pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E a resposta de Pedro, em nome de todos, tu és o Cristo, é uma resposta que não nasce
do homem, da sua razão, é uma resposta que nasce da fé, da sua experiência com o Senhor. E isso aqui é importante nós guardarmos, porque mais tarde Jesus vai dar uma chamada de atenção em Pedro. Vamos olhar mais para frente. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Então ele começou a falar de si, o que ia acontecer consigo. Dizia isso abertamente. Pedro, que acabara de professar a fé, dizendo: é o Cristo, o Filho de Deus, chamando-o de lado, Pedro é um homem sutil, não quer fazer passar vergonha ao mestre, então chama-o de lado. Pedro, chamando-o de lado, é interessante estas figuras, não sei se vocês conseguem fazer ligações, mas lembra que quem chamava de lado era sempre Jesus. Chamou o homem do meio da multidão, tocou seus ouvidos e com a saliva tocou sua língua. Logo aqui em cima do cego, tirou o homem do meio do povoado, levou para fora do povoado. E aqui é Pedro que tira Jesus do meio dos discípulos. Sempre com acontecimentos, vamos dizer assim, controversos, não? E aí Pedro tira Jesus do meio, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, olha o que Jesus faz, Pedro tira Jesus do meio dos discípulos e começa a chamar a atenção de Jesus. Jesus, vendo os seus discípulos, é como se trouxesse tudo de novo para o meio, e aí começou a recriminar Pedro, Embora ele tivesse chamado à parte, Jesus olhou para os discípulos e começou a falar na frente de todo mundo. Afasta-te, arreda-te de mim, Satanás. A expressão grega, na verdade, mais do que afasta-te, o verbo afastar-se, seria: vai para trás de mim, Satanás. Vai para trás de mim, Satanás. Por que Pedro é Satanás? Porque aqui há uma diferença agora com aquilo que Pedro acabara de professar. Porque não pensas as coisas de Deus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, não foram os homens, mas o próprio Pai, Porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Jesus perguntou: que dizem os homens e vós? Feliz és tu, Simão, porque não foram os homens, mas o Pai. E aqui recrimina Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Coloca Pedro junto com todos os outros, que dizem João Batista, que dizem Elias, que dizem alguns dos profetas. A expressão mais fiel seria: vai para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro faz a mesma atitude do mestre, tira para fora, como Jesus fez com os outros dois. Mas Jesus tirou para fora da multidão e do povoado, e ali Jesus fez aquele ato, aquele milagre. Pedro tira Jesus para fora, querendo tomar o lugar do mestre.
Quem tira para fora e devolve aquilo que é próprio do homem? O Mestre, Jesus. E Pedro já se colocou no lugar do Mestre. Ele se colocou tanto no lugar que agora ele tira o Mestre para fora e começa a chamar a atenção dele. Então a expressão mais fiel é de fato: vai para trás de mim. Jesus diz: vai para trás de mim, Satanás. Pedro, o que tu estás fazendo? Por que estás no meu lugar? Não és o Mestre. Lugar do discípulo atrás. É atrás. O que estás fazendo? Estás começando a pensar como os homens. Um pecado antigo. Lembra o que disse a serpente a Adão? É mentira de Deus. Deus é um grande mentiroso. Ele sabe que o dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal, determinadores do bem e do mal. Vocês irão dizer o que é bem, o que é mal. Vocês irão decidir o que é bem e o que é mal. Vocês estarão no lugar dele. Este é um pecado antigo que acontece com Pedro. E Jesus lembra de Satanás porque foi ele que colocou no coração de Eva e de Adão este mesmo pensamento. É mentira de Deus. Vocês serão como ele. Vocês estarão no lugar dele. É vocês que vão decidir como ele. É mentira dele. E lembra deste pecado, lembrando que quem coloca no coração do homem este desejo é o próprio Satanás. E é a única vez que Jesus chama alguém de Satanás no Evangelho. Vai para trás de mim, Satanás. Não pensas as coisas de Deus, mas como os homens. Tens o desejo de estar no meu lugar. Queres ocupar o lugar do Mestre, mas o lugar do discípulo é atrás do Mestre. Não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Embora Jesus tenha recriminado Pedro, não significa que Jesus discordou daquela profissão de fé de Pedro. Jesus não desmentiu aquela profissão de fé. Não disse: olha, tudo aquilo que tu falou agora é por água abaixo. Não presta, está errado. Não disse isso. Mas Jesus está falando de uma atitude de Pedro, que quer mesmo se colocar no lugar do Mestre. O discípulo de Jesus nunca será maior do que o Mestre. Pode ser como o Mestre, mas nunca maior do que o Mestre. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse: se alguém... Por que Jesus começa esse discurso? Por causa daquilo que Pedro acabou de fazer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você sabe qual é a maior renúncia e a mais difícil renúncia que há? Podemos renunciar a 1000 coisas. Podemos renunciar a uma família, podemos renunciar a comida, podemos renunciar a nossa casa paterna, podemos renunciar a dinheiro, podemos renunciar a 1000 coisas, mas renunciar a si mesmo, eis a dificuldade do coração do homem. Renunciar a si mesmo. Quem quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Queremos seguir o Senhor? Sim.
mas normalmente não renunciamos a nós mesmos. Olha, renunciar ao nosso orgulho, renunciar à nossa prepotência, renunciar aos nossos projetos, renunciar o nosso pensamento, renunciar o nosso desejo, eis o que se torna mais difícil. E podemos até seguir o Senhor, mas às vezes não somos plenamente livres. Geralmente seguimos a Jesus e queremos que tudo aconteça segundo a nossa vontade e o nosso desejo. Às vezes não ficamos revoltados com o Senhor. Qual é o motivo da nossa revolta? Não ficamos chateados com Ele? Não ficamos bravos com Ele? Qual é o motivo de tudo isso? A vontade do Senhor se confronta com a minha e fico extremamente revoltado quando a dele é diferente. O desejo do Senhor se confronta com o meu, e quando o dele é diferente do meu, então fico extremamente chateado com ele. A renúncia de si mesmo. Renunciar é o mais difícil, tá? Isso é para a vida toda. Isso não é para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Isto é para a vida toda. E lutaremos até o fim. Talvez chegue o dia da nossa morte e não conseguimos ainda superar tudo isso. Mas devemos lutar até o fim. A conversão se dá. A conversão é algo que acontece num caminho, uma vida inteira. Mudança de pensamento, mudança de desejo. Tudo isso leva sempre um tempo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Jesus está falando, lembra ainda daquela pergunta, porque responder àquela pergunta significa participar da sua vida, mas participar da sua vida significa uma renúncia da minha própria para poder acolher a sua. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida? Pois que daria o homem em troca da sua vida? São perguntas que chegam lá no fundo do nosso coração. O que aproveita? O que adianta? Às vezes eu fico pensando, não para julgar ninguém, porque também eu fico pensando a respeito de mim mesmo, mas com toda essa situação que acontece, por exemplo, no país, no Brasil, né? Por exemplo, o governador, ex-governador do Rio de Janeiro, né? Foi preso, está preso, né? E tinha milhões não sei aonde. Tinha milhões em... Como é o nome daquela bichinha lá, aquela pedra? Como é? Que é resistente, como é? Diamante. Um monte. Você se pergunta... Eu fico me perguntando, meu Deus, para quê?
É claro que a gente fica entristecido com todo o cenário nacional, cada um sempre pensando em si mesmo, cada um querendo se enriquecer ilicitamente, cada um... O que é isso? O desejo de salvar a sua própria vida. Para quê? Me diga. Às vezes eu me pergunto, claro, com respeito a mim, eu sei que é numa escala um pouco menor, mas eu fico pensando em tudo isso, eu fico perguntando, meu Deus, onde é que está a reta consciência? Como é que uma pessoa não se dá conta de que daqui mais tarde ela não terá tudo isso e de que isso não adiantará nada, não acrescentará nem irá tirar nada da sua vida? Quis ganhar a vida inteira, mas afinal de contas veio somente perdê-la. Como pode? Eu fico pensando, como é que não passa na cabeça dessa pessoa? Como é que não passa na cabeça desse político? Como não? Como não? Meu Deus, você ter um mínimo de humanidade, você fica pensando, não sei, eu não consigo entender. Para mim é sempre fora de... Eu não consigo. Para que você quer milhões? Para quê? É aquela velha tentação, que foi a tentação de Pedro, que é a tentação da velha serpente que nos seduz, que é a tentação hoje, aquela velha tentação. Por isso, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de responder à sua pergunta com o comprometimento de nossas vidas, não como uma pergunta feia, né? Eu lembro sempre da minha catequese. Eu não digo que foi ruim, eu não estou recriminando, né, dizendo que não prestou para nada, não, pelo amor de Deus, me ajudou muito, né? Mas eu lembro que na minha catequese ainda, né, não sou tão velho, mas na minha catequese era a catequese pergunta-resposta, né, ainda do catecismo de Pio X, né? Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, puro, Criador do céu e da terra. Que são anjos? Anjos são espíritos puros que Deus criou para a sua glória e serviço, né? Que são sacramentos? Sacramentos são sinais sensíveis de uma realidade invisível, parará, né? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Que é a Eucaristia? A Eucaristia é o corpo e sangue do Senhor sob as espécies de pão e de vinho. Tinha, né? Eu lembro tudo isso daqui ainda hoje, né? A gente decorava e tudo mais, não sei o que. Bom, fez bem, né? Eu sei muita coisa, guardei muita coisa no coração e tudo mais. Mas qual é o problema? O problema é que se eu não passar da teoria, desta teoria que eu sei, para uma realidade, uma vivência e uma experiência de fé, não valerá nada isso que eu aprendi. Ficará nos conceitos, na cabeça, na razão. Jesus é preocupado com isso, tá? Nós também somos preocupados com tudo isso, porque hoje em dia, muitos dos que abandonam a fé, a igreja, vão justamente por causa de conceitos. Conceitos são sempre fáceis de contradizer. Sempre fáceis. Então, hoje em dia você sempre encontra ou protestantes ou ateus que com os seus conceitos querem contradizer os conceitos que você aprendeu. Bom, o conceito sempre correrá esse risco. E se Jesus for um conceito,
quem tiver um conceito mais elaborado irá vencer você e ainda ganhará você. Mas é bom lembrar que Jesus não é um conceito, é uma pessoa. E com pessoas não fazemos conceitos, fazemos experiência de vida. E aqui é mais difícil. É mais difícil que alguém abandone a fé, é mais difícil que alguém deixe o Senhor, é mais difícil que alguém deixe a igreja. A experiência concreta da vida com o Senhor, com a igreja. É isso que nos faz permanecer verdadeiramente e conhecer o Senhor. Peçamos que Ele nos ajude, nos conceda esta graça. Nos confiemos à proteção maternal da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esse Jesus de quem se fala tanto há tanto tempo e tantas coisas, muitos contra e muitos a favor? Quem é esse Jesus? Não passa hora, nem minuto, nem segundo sem que alguém se lembre dele, sem que o chame de Senhor. Tamanha é sua luz, tão grande a força das palavras que ele disse. Em Jesus não há mesmice, desde o berço até a cruz. Ninguém disse o que ele disse, nem do jeito que ele disse. Quem é esse Jesus? Jesus que andou pelas aldeias semeando mil ideias e do céu mostrou-se porta-voz.